Olá, amigos e amigas do Our Connection e da RTC. Chegamos então ao nosso último episódio da terceira temporada do Crop Tour em 2022, Carlos. Tchê, depois de 1.500 quilômetros rodando os estados de Iowa, Minnesota, Dakota do Sul e finalizando aqui em Nebraska. Chegamos então em Nebraska para contar como estão as situações aqui, mas antes da gente começar a falar de informação, vale o lembrete para vocês de dar o like nesse vídeo, aqui no nosso canal, no canal da RTC, se inscrever nos nossos canais para vocês ficarem por dentro das últimas novidades, né? A gente vai continuar trazendo aí o desfecho da safra americana. Exatamente. E também deixem comentários, né? Ativa o sininho para notificação e bora pro vídeo, então. Vamos começar a conversar sobre Nebraska? Vamos, né? O pessoal quer saber de milho e soja, né? É isso e aí. Nós queremos saber de like, né? Exatamente. É brincadeira, nós queremos saber de milho e soja também. E queremos saber o que vocês pensam. Mas enfim, vamos começar então contando de onde viemos, né? Nós fizemos então o vídeo anterior na Dakota do Sul, entramos então pela parte norte de Nebraska, né? Onde a gente se deparou com situações bem atípicas em Nebraska, né? Impressionante. Exatamente. Como foi um ano judiado aqui para o estado. Né, vamos contar um pouco da perspectiva de como foi o histórico desse ano, um ano que o inverno já vinha muito seco, né, ali já se tinha uma expectativa de ser um ano difícil, né, uma primavera que até as últimas semanas de abril não tinha chovido. Exato. Né, imagino que boas partes do Kansas foi também, a mesma né? coisa, né? E então choveu para o pessoal plantar, só que nunca teve chuva suficiente para recarregar aquele solo, né, de água que nem costuma ser com a neve. Foi o famoso chove não molha, né? Foi o chove não molha. Então, um ano que choveu pouco, vocês nos acompanham, o monitor de seca apontou o quê? Regiões centrais e oeste de Nebraska, a gente vê regiões com cor vermelha e também vermelho escuro. O vermelho seria uma seca severa e o vermelho escuro uma seca excepcional, que seria o último nível de seca. Porém, onde nós rodamos, nós encontramos lá no norte a região da seca severa. Região crítica, né? Ou seja, é muito crítico, né? Uma coisa que não costuma acontecer na porção leste de Nebraska. Depois viemos descendo até chegar aqui, hoje estamos gravando de Lincoln, da Universidade de Nebraska-Lincoln, para finalizar, mas, Carlos, vou deixar então que tu nos conte mais detalhes, né, do que foi visto aí nas paradas. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro que nós estamos aqui com as nossas anotações, justamente porque nós chegamos ontem de volta, era meia-noite, né? Meia-noite, inclusive quem está nos acompanhando vai ver que a gente contou vagem no escuro, né? Exatamente, a gente estava lá ainda assim avaliando lavoura à noite com as luzes da caminhonete para a gente poder trazer mais informações. Nebraska apresentou um gradiente muito interessante, tanto de produtividade, né, como de população de plantas, né? Foi algo bem interessante para a gente avaliar. Começando aqui com a nossa primeira parada, que foi antes de nós entrarmos no estado de Iowa, né? Essa parada ela foi feita anteriormente a gente entrar em Nebraska. A gente teve uma produtividade de milho de 160 sacos por hectare, né, estimada, e uma população de 66 mil plantas, que foi a menor população que a gente encontrou no Crop Tour, né? Aqui cabe uma reflexão, né? Se o produtor daqui a pouco já pensou nesse possível estresse hídrico, né? Porque é uma população baixa. Baixa. Para o estado, mesmo sendo uma população de sequeiro, né? Tu vai falar aqui, é bem baixo mesmo. Exato. E essa parada foi em Omaha, né? Que fica aí bem pertinho de Iowa, né? Quase na divisa com Iowa praticamente. Então, logo depois de Omaha, a gente chega em Iowa. Seguindo a nossa viagem aqui, então agora a gente pensa que a gente está saindo da Dakota do Sul, entrando lá no norte de Nebraska, onde realmente eram as áreas críticas. Se você viu aí o nosso vídeo da Dakota do Sul, você percebeu que a gente teve baixa produtividade, né? 120 sacos de milho. Para quem olhou o último vídeo, viu que eu tinha dito que não tinha visto milho de menos de 100 sacos. Ainda não vi, mas foi quase, né? Por muito pouco. Porque a gente estimou 100,8, vamos botar para 100 sacos por hectare lá bem no norte de Nebraska, logo depois de sair da Dakota, com uma população aí sim mais alta de 98 mil plantas, né? De volta ao manejo, né? Talvez ali o produtor não acostumado com um ano atípico botou a população alta, que é o normal, e talvez essa população alta gerou esse estresse, né? Aumentou essa questão do estresse, mas se pensar que se tivesse 20 mil plantas a menos, nós ia ver um dígito, né? A menos, com certeza. Aí na produtividade. E aí sim a gente conseguiu parar numa lavoura de milho irrigada, também muito próxima, né? Era cerca de 30 minutos, né, da lavoura de sequeiro de 100 sacos, a gente encontrou uma lavoura de milho irrigado com 300 sacos por hectare, né? O milho já estava em R5, então com a irrigação potencial já praticamente confirmado, numa população de 92 mil plantas. Porém, o Alexandre vai mostrar aqui agora, mesmo sendo área irrigada, esse milho sofreu com estresse hídrico e não conseguiu formar grão até o topo da espiga, né? Então dá para ver bem. A gente vê uma espiga muito top, né? Mas como tu falou, né?
o topo da espiga com falhas de polinização, né? Mesmo com irrigação. Então, exatamente. Foi uma região que passou um déficit hídrico muito atípico. Um outro fator interessante, se a gente for ver, essa espiga deve ter um peso de 1000 grãos menor, né? Porque os grãos, por mais que eles sejam grandes, eles são muito finos, né? E muito leves, né? Então a espiga no total forma um peso interessante, mas o grão em si, dá para ver que ele poderia ter enchido mais, né? É verdade, com certeza. E aqui vai de novo, né? Um comentário com relação à Nebraska e à irrigação, né? A gente fala que a Nebraska sustenta muitas altas produtividades justamente por esse alto número de pivôs e irrigação, mas quando o São Pedro resolve não ajudar, a coisa fica feia, né? Tem que ver quanto que esse produtor tem de água para puxar para o ano que vem ainda, né? Porque ele deve ter gastado bastante água. É verdade. Bom, descendo agora a gente está falando aqui mais da região central de Nebraska, né? Nós estávamos na região de Norfolk. Isso. Tu que é da casa aí, tu vai ter que me dizer se está certo ou errado. Ficaria entre a divisa da Dakota do Sul e Lincoln, né? Metade do caminho, mais ou menos. Perfeito. Uma lavoura de sequeiro, com uma população também mais baixa, de 78 mil plantas e com potencial aí de 200 sacos por hectare no sequeiro, que é para Nebraska nesse ano uma lavoura provavelmente muito bem manejada, né? Exatamente, concordo contigo. E essa espiga aí que você tem na mão aí. Não, só para nós comparar então, um milho de sequeiro onde teve menos estresse e um milho irrigado que teve muito estresse, ou seja, lógico que nós temos uma diferença acentuada, mas tu já vê uma diferença na geografia, né? Onde choveu melhor, sem irrigação, está conseguindo sustentar um rendimento bom. E essa lavoura, né, Alexandre, de 200 sacos, da espiga que o Alexandre acabou de mostrar, é justamente onde começa a acabar, né, aquelas manchas do monitor de seca. Perfeitamente, né? Exatamente. Bom, agora saindo do milho, entrando para a parte da soja, a gente vai seguir a mesma sequência. Então aquela lavoura em Omaha, pertinho de Iowa, na divisa, com um potencial produtivo de 64 sacos por hectare, numa população altíssima, né, Alexandre? De 380 mil plantas por hectare. Que é bem curioso, né? Porque esse mesmo era uma área muito próxima da do milho. O milho, tu falou 66 mil plantas, ou seja, o produtor baixou no milho e aumentou na soja, né? Bem interessante, né? Esse manejo. E aí agora lá, lembra de novo, saindo da Dakota, entrando no Nebraska, bem no norte, uma soja com potencial de 39 sacos por hectare, numa população de 300 mil plantas, e uma curiosidade, né, com espaçamento de 40, o que não é nada comum aqui para Nebraska. A gente geralmente vê 76, né, então diferente, mas uma soja que sofreu muito. Nossa, essa aí dava tristeza de ver essa soja. E é interessante a gente falar, né, que os estados de Iowa e Nebraska, por serem grandes produtores de milho, o espaçamento da soja normalmente segue 76, né? Então por isso a gente falou da curiosidade de ser 40. Perfeitamente, isso aí. Descendo, a gente conseguiu achar uma lavoura que era cerca também de 30 a 40 minutos dessa lavoura mais ao norte de Nebraska, onde a gente tinha um pivô, para trazer para vocês a comparação da área de sequeiro de uma área que era irrigada. Então a parte de sequeiro, lembrando aqui, era a cabeceira da lavoura, né? Onde o pivô não irrigava, com um potencial de 48 sacos por hectare, provavelmente uma lavoura bem manejada também, né? Naquelas condições, 48 sacos é algo satisfatório. Sim, ainda mais se nós pensarmos que a gente ainda estava na transição da área problemática para onde não tinha estresse, né? Nós já estava quase saindo daquela região problema de Nebraska. Exatamente. Né? Então... E aí agora, para vocês entenderem o efeito da irrigação nessa soja, né? Numa área que teve aí seca severa, potencial de 100 sacos por hectare. E simplesmente o dobro. Né? E ficou claro quando nós contamos as vagens, né? Deu exatamente a metade das vagens no sequeiro quando comparado nas vagens da irrigação. Então ali já entregou muita coisa. Perfeito. Numa população de 300 mil plantas com um espaçamento de 45 centímetros. É o que aí sim faz mais sentido, né? Você tá embaixo de um pivô, você tem que intensificar manejo. Né? E eles inclusive estavam irrigando na hora, né? Estavam irrigando. Quem acompanha nossos stories pode ver isso e aí. Algumas fotos muito bonitas aí. Né? E a última parada foi de noite, né? Exatamente. Foi a parada noturna. Foi a parada noturna também perto de Norfolk, né? Na região. Isso. Com potencial produtivo aí de 63 sacos, sequeiro, muito parecido com o milho, né, que mesmo sendo sequeiro teve um potencial interessante visto as condições que o estado apresentou nesse ano. Né? Exato. É uma região aqui já mais próxima de Lincoln, como falamos antes, né, sofreu menos. Se a gente for até a metade do estado, até a York, Grand Island, ainda vai achar lavouras assim, né, mas a partir de lá aí a tendência é ver 30 sacos de soja, vai ver 120 de milho. Bem diferente. Bem diferente e, bom, a gente vê da estrada, né? Deu para ver que é uma região que sofreu bastante com a seca. Bom, vamos resumir, Alexandre? Vamos. Esse nosso último tour aí, derradeiro de 2022? Vamos então. Começando, como o Carlos falou, né? A gente saiu aqui de Nebraska, Iowa,
Apesar da gente ter achado problemas no norte, na média a Iowa parece que vai colher bem, né? Tá ok, Se a gente fizer uma média das áreas que paramos e conforme o leste está melhor, onde a gente não pôde ter acesso, Exato. a Iowa tende a ter um ano melhor que o ano passado ou na média, né? Iowa sendo Iowa num ano difícil, né? É Exato. difícil cair muitas produtividades, a não ser que seja bem no oeste, né? Ou no noroeste, vamos dizer assim, com Nebraska e com Dakota do Sul, onde pode realmente sofrer um pouco mais. Perfeitamente. E também conversando com produtores, pessoas Exato. na feira, né? Nos falaram exatamente o que a gente, mais ou menos o que a gente viu, né? A gente se surpreendeu aqui e ali, mas foi por aí. Minnesota. O que dá para nós falar de Minnesota? Ficamos mais no sul, sudoeste de Minnesota. Exato. Né? Acho Importante que frisar isso aí. Exatamente. Acho que Iowa é interessante só para complementar é a questão de ver várias propriedades. E aí quando a gente entrou em Minnesota, a gente percebeu menos propriedades, porém né? muito mais extensivas, né? E muito bonito, né? O Minnesota dá vontade de comprar um pedacinho de terra. Um pedacinho de terra lá, né? Botar uns cataventos. Exatamente. Também. Mas Minnesota, um potencial bem mais baixo, né? Pega um pouco do norte de Iowa, sul de Minnesota ali, a gente achou lavouras com menor potencial, apesar de serem bonitas, uniformes, mais adiante, né? Mas é importante dizer que Minnesota, em linhas gerais, para quem nos acompanha semanalmente, está diferente conforme a Fernanda vem reportando semanalmente. Perfeito. Saindo de Minnesota, indo para Dakota do Sul, um fato interessante é que normalmente as maiores produtividades, né, as melhores lavouras na Dakota do Sul estão realmente na região sudeste do estado, né, logo quando sai ali de Minnesota. Porém, esse ano as melhores lavouras devem estar um pouquinho mais para o centro, né? Mais para o norte, até porque a Dakota do Norte choveu muito bem, né? Então é só pensar que quanto mais para o norte for a Dakota do Sul, melhor foram as precipitações. E os números de Dakota do Sul, de acordo com o USDA, estão melhores que Nebraska. Exatamente. Então, realmente as melhores áreas devem estar mais para cima, de Brookings para cima, né? Exatamente, que seria aí mais na parte central do estado, né? Então, o que a gente encontrou onde normalmente se esperam melhores produtividades foram produtividades baixíssimas, com o produtor da Dakota do Sul, sem dúvida nenhuma, naquela região, tendo grandes perdas de produtividade. Né? Perfeito. E aí, finalizando então com Nebraska, começou muito mal, né? Ali na borda, na fronteira com a Dakota do Sul, e conforme a gente foi descendo aqui em direção a Lincoln, né? Pegando essa fatia leste de Nebraska, que é para ser a melhor do estado, foi melhorando, né? Nós tivemos avanços aí importantes na produtividade, até chegarmos então aí aos números mais normais para o estado de Nebraska, entre 200, 250. Tiramos uma lavoura ali de exceção, né? Exatamente. Com irrigação, mais uma vez mostrando a importância que a irrigação faz para o estado de Nebraska. Se não fosse irrigado, olha, aí sim poderíamos ter produções muito menores nos Estados Unidos, porque realmente a irrigação faz diferença aqui. Exatamente. Bom, esse foi o Crop Tour 2022. A gente sempre gosta aqui de agradecer a RTC, Rede Técnica Cooperativa, por colaborar conosco, né, e nos permitir fazer todo esse giro nos Estados Unidos. Aí a gente passou fácil aí dos 6.000 quilômetros, né, Alexandre? Foi, tranquilamente, aí três Crop Tours, vamos dizer assim, com muitos vídeos, muita informação, que eu tenho certeza que ajudam o pessoal aí do Brasil, nos ajuda aqui também, né, a gente aprende muito com isso, a gente desenvolveu, está melhorando a cada ano, né, nossas técnicas, a gente tem feito muitas abordagens, e vamos continuar, né? Se tudo der certo, ano que vem, quem sabe, né, Carlos? Vamos ver aí, se o pessoal der like. Se o pessoal gostar, né, a gente faz de novo. A gente volta e faz mais viagens. Muito bem, então, não se esquece de se inscrever lá no canal do AgroConnection, da RTC, deixar o seu like no vídeo, isso é muito importante para nós. E também seguir nas nossas redes sociais, né, @oagroconnection e também Rede Técnica Cooperativa, porque nós vamos agora criar um mapa de todos esses lugares, né, que a gente passou com a prediction, né, com a nossa estimativa de produtividade para o meio oeste americano em 2022. A gente vai ficando por aqui e já sabe, stay tuned.